Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar nesse vídeo sobre avaliação psicológica, o que seria isso? E se você quer passar por uma avaliação psicológica, como é que isso funciona e como que isso vai ser feito? Bom, gente, a avaliação psicológica é exatamente uma avaliação do seu comportamento, seja interno, na sua mente ou externo. Para que o psicólogo faça essa avaliação, o Conselho de Psicologia determina que ele utilize pelo menos um instrumento fundamental, entre os quais anamnese, entrevista psicológica, testes psicológicos e observação e registro do comportamento do paciente. O psicólogo precisa utilizar pelo menos um desses três para fazer uma avaliação e um diagnóstico psicológico. Se você vai fazer uma psicoterapia, por exemplo, é fundamental que o psicólogo saiba fazer esse diagnóstico psicológico. Então, o psicólogo precisa dominar com maestria essa avaliação psicológica. Ele precisa saber fazer isso. Porque sem diagnóstico psicológico, não tem como direcionar um tratamento psicoterapêutico também. É claro que essa avaliação psicológica nem sempre vai resultar no enquadramento e no fechamento de uma categoria nosológica de psicopatologia. A nosologia é uma ciência que classifica e estuda transtornos mentais. No caso, a gente está falando da psicopatologia. Então, essa ciência pode, por exemplo, juntar um grupo de sintomas e determinar que isso vai se chamar transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de espectro autista, transtorno depressivo. E além desse diagnóstico psicológico que é fundamental no processo terapêutico, que é uma das funções privativas do psicólogo no Brasil, é o psicólogo só que vai fazer essa avaliação psicológica, também pode ser usada em contextos como, por exemplo, decisões judiciais, as quais o juiz pode determinar que a pessoa passe por uma avaliação psicológica e esse laudo que o psicólogo vai entregar, que vai compor esse processo, vai influenciar a decisão de um juiz. Então, vocês têm noção do tamanho da responsabilidade da construção e da escrita de um laudo psicológico? É muita responsabilidade que esse profissional precisa ter. Para fazer esse laudo, ele precisa ter muita capacitação, conhecimento, escrever bem, dominar a escrita, para que esses dados sejam integrados de uma forma que fique de fácil compreensão e que, sim, seja um documento técnico, científico, mas que as pessoas que vão ler esse documento consigam entendê-lo. A avaliação psicológica ela vai ser utilizada em diversos contextos, tem um peso, sim, no tratamento psicoterapêutico. Também existe uma avaliação neuropsicológica, por exemplo, que vai ser uma avaliação voltada aí mais para as funções cognitivas, como, por exemplo, memória. E aí, para isso, o psicólogo vai utilizar testes de QI para poder fazer esse fechamento e esse diagnóstico aí neuropsicológico. Se você tem um transtorno mental, não necessariamente você precisa passar por uma bateria de testes neuropsicológicos, tá? O profissional, o psicólogo, na verdade, ele vai decidir qual instrumento ele vai utilizar no seu caso. Algo muito importante que eu preciso falar para vocês. Só o teste psicológico ele não pode ser aplicado de forma isolada e com isso se chegar a um diagnóstico apenas com a aplicação desse instrumento específico. É necessário que esse diagnóstico seja feito clinicamente. Então, o psicólogo, quando ele vai fazer uma avaliação psicológica, ele vai precisar ter uma compreensão bem ampla e complexa da história de vida do paciente, dos sintomas que esse paciente está apresentando, e o teste psicológico vai ser utilizado como uma ferramenta a mais aí para se chegar e se concluir, para que esses dados sejam integrados de uma forma aí talvez mais embasada, mas o mais importante é que esse profissional domine a técnica da entrevista psicológica. Quando a gente pensa em psicologia clínica, a entrevista psicológica é fundamental, extremamente importante, porque aquele momento que o psicólogo está com o paciente ali na frente é um momento único. A primeira sessão é um momento tão importante e o psicólogo precisa ser rápido ali, pensar rápido para conseguir identificar esses elementos, para conseguir já dar um norte para o tratamento, quando ele vai fazer a anamnese. É claro que isso vai demandar muita energia, concentração, foco, capacitação desse profissional. Então, eu quero fazer uma avaliação psicológica, como eu disse, isso pode ser feito no processo terapêutico,
Tá? Tem profissionais que fazem uma avaliação psicológica específica e fechada, por exemplo, 10 sessões. Aí você faz uma avaliação nessas 10 sessões com aquele profissional e faz terapia com outro psicólogo. Tá? E quando a gente fala de capacitação, então, o que você como paciente precisa ver se esse psicólogo tem, se ele está bem capacitado para fazer essa avaliação psicológica. Se ele tem alguma especialização, por exemplo, em psicologia clínica, e dentro da psicologia clínica, certamente esse psicólogo, na sua pós-graduação, ele teve uma disciplina aí de avaliação psicológica. Se esse psicólogo tem uma pós-graduação em avaliação psicológica também, excelente, ótimo. Psicólogos que são pós-graduados em neuropsicologia também, tá? Por quê, gente? Só a faculdade acaba não dando todo o embasamento aí que esse profissional precisa, e a experiência que o psicólogo precisa para estar fazendo aí essa avaliação. Não só a técnica da entrevista precisa ser dominada, mas também o teste ou uma escala, que quer seja um instrumento que às vezes não é nem privativo dos psicólogos, mas esse psicólogo vai precisar estar muito bem familiarizado com essa escala, com esse teste, no caso vai precisar ler o manual, conhecer muito bem, porque a aplicação do teste, da escala, enfim, também vai contar para que isso seja feito de forma bem feita, tá? Então vai precisar saber conduzir aí a aplicação dessa escala ou desse teste psicológico. Lembrando que o teste psicológico é um instrumento que só pode ser aplicado por psicólogos. Acho que era isso que eu queria falar para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, críticas, sugestões, deixe um comentário abaixo. Se você gostou do vídeo, eu peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações. A gente se vê no nosso próximo encontro.